Japão. O que isso lhe vem à mente? Você imediatamente pensa em sushi ou fecha os olhos e vê a cerejeira desabrochar? Talvez haja uma queixa em sua mente. Você ri dos superlutadores do food, cujas roupas lembram fraldas de bebê? Todo mundo tem uma visão diferente do Japão, mas no final desse vídeo você verá o país. Olhos diferentes, claro, a cidade mais populosa do Japão é a capital. Aqui, em 1 km², eles têm alguma forma de encaixar 6.279 pessoas nele. Por causa desse número de pessoas e muitos negócios, aquela temperatura na capital sempre foi 10 graus mais alta do que na parte externa. E é uma cidade de paradoxos, são que arranha-céus modernos brilhando com luzes de neon e rugas nos jardins. Pode ser combinado harmoniosamente. Por um lado é uma mega Melisa com os filmes furiosos da vida, com trens velozes. E por outro lado é uma cidade de templos antigos. E minha base, as crianças japonesas na primeira infância são muito diferentes das outras crianças, porque são ensinadas de outra maneira. Primeiro, o ano letivo começa em abril e termina em março, mas eles têm férias de verão. Embora durem apenas 1 mês e meio, é difícil imaginar crianças independentes em escolas japonesas. Eles participam ativamente da cozinha e da limpeza das salas de aula no final do dia. Não há ônibus escolares no Japão e não é costume levar as crianças para a escola. Mesmo os alunos da primeira série usam o transporte público para irem para a escola, por conta própria. No Japão é costume não faltar às aulas, por motivo de doença, e os alunos raramente chegam atrasados. Os japoneses mais jovens, como você pode imaginar, forçados a crescer muito cedo, em geral, os japoneses falam como abelhas e vivem da mesma maneira. Devido à falta de espaço, a maioria deles vive em um pequeno apartamento de menos de 10 metros quadrados. É um apartamento tão grande que você só pode passar a noite antes de voltar ao trabalho. Não é de surpreender que os japoneses não tenham muita pressa de voltar para casa, mesmo depois de um dia duro de trabalho. A maioria vai direto do escritório para uma boate ou bar. Só vai para casa algumas horas depois. A única coisa que podemos invejar são as estradas do Japão. Estão em perfeitas condições, embora a maioria das rodovias não sejam gratuitas. O estacionamento também não é barato. No centro de Tóquio, os preços chegam a 6 dólares por hora. Mas nem todo cidadão japonês tem seu próprio carro. A maioria deles vai e volta do trabalho em transporte público, o que neste país é provavelmente o melhor do mundo. Os trens de alta velocidade, por exemplo, são carruagens de vários graus de conforto, para todos os gostos e bolsas. Em alguns sonhos, os assentos podem até ser virados. Então você pode sempre olhar na direção dos sonhos. Movimento, por outro lado, ou melhor descrever no subsolo, é que não é a coisa mais agradável de se fazer, embora as árvores aqui sejam modernas, mas não há espaço para todas as pessoas, principalmente na hora do rush. Você pode dizer que nunca é um infortúnio, mas experimente por 1 semana e ficará ressentindo com o mundo inteiro. Os japoneses são muito diligentes em aprender porque sabem que sem educação não haverá um trabalho de prestígio. E eles não conseguem sobreviver sem emprego. A competição no país é muito acirrada. O Japão costuma ser chamado do país da workaholic, mas na verdade a maioria deles foi movidas pelo amor ao trabalho. Mas pelo desejo de sobreviver, as grandes empresas têm padrões duplos. Por um lado, obedecem às leis e proíbem os seus funcionários. Permanecer no escritório é mais tempo do que tem direito. Horas extras não são toleradas. Eles até cortam a eletricidade no final do dia para que ninguém tenha vontade de ficar e trabalhar. Por outro lado, os funcionários recebem horários que são simplesmente impossíveis de cumprir durante o horário de trabalho. Cada funcionário sabe que, se ele falhar, será substituído por outra pessoa. Até porque o país está muito sobrecarregado de gente, e é por isso que os japoneses trabalham tanto.
Ser despedido é uma verdadeira tragédia. A maioria das pessoas no Japão passa a vida inteira no mesmo lugar. Ele não consegue um emprego decente depois que você é demitido. Essa abordagem é boa para a economia. As corporações enriquecem rapidamente, mas, paradoxalmente, a maioria dos japoneses só sofreu por causa disso. Somente no Japão existe um conceito de Deus. Morte por excesso de trabalho, e muitas pessoas foram capazes de provar que a doença grave de seus entes queridos foi devido a empresas sobrecarregadas tiveram que pagar-lhes enormes somas de dinheiro e compensação. Isso obriga executivos corporativos a literalmente expulsar os funcionários do escritório no final do dia de trabalho. Mas como eu disse, ninguém fica reduzido. O volume de trabalho, agora os japoneses estão apenas trabalhando em casa. Muitos deles, não só fisicamente, mas também emocionalmente, não conseguem lidar com o fluxo. Isso faz com que o Japão se torne um país de suicídios. As pessoas aqui são muito mais propensas do que em outros países a se suicidar voluntariamente, às vezes por causa da fadiga e do estresse, pois vivem em um ambiente altamente competitivo. Às vezes a perda do trabalho é a razão do suicídio. Experimente dizer a um japonês que desistir não é o fim da vida, ele vai rir da sua cara. Todos os japoneses são muito apegados às suas tradições. Eles não usam kimonos, indústrias. Se você quer ver jovens desse raio no Japão, você deve ir para a quente rua Harajuku. É onde o cosplay se originou. Então você pode ver todos os tipos de super-heróis andando por ali. Então é isso, galera. Vamos deixando o vídeo por aqui por hoje. E não esqueça de se inscrever e deixar seu like para fortalecer o canal. E até mais, galera. Fui!